aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores da campanha Rádio 180 FM, idealizada pelo diretor artístico da UMAP BPDO, o Francis Alan, dirigida pelo cineasta Felipe Bretas e produzida por Marcelo Galindo. Criada em parceria com a Gol Linhas Aéreas, a campanha recebeu o ouro na categoria Técnica Digital e Uso Inovador da Tecnologia no Prêmio Clube de Criação. A ação consistiu em criar uma rádio que pudesse ser ouvida no saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, apenas por pessoas que tivessem 1,80 de altura, né, ou mais, para divulgar um serviço de assento premium da companhia aérea. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você que está no podcast também, vai ficar aqui, para vocês assistirem ao filme, gente, que está muito legal, um misto de animação com cenas do aeroporto, muito bacana, gente. Entra para ver que vocês vão gostar bastante. E para falar sobre esse tema, a gente está recebendo hoje aqui no Making Off o Felipe Bretas, que foi quem dirigiu essa campanha. O Bretas é também produtor e roteirista. Ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Málaga, na Espanha, e pós-graduado em Gestão do Entretenimento pela FGV. No cinema, ele é diretor e produtor do longa O Último Virgem, que ficou entre as 20 maiores bilheterias do cinema nacional em seu ano de lançamento, além de ficar no top 3 das produções mais assistidas na Netflix. Ele também dirigiu a série de sucesso no Brasil, O Jogo, exibida como filme nos Estados Unidos e no Reino Unido pelas plataformas Amazon Prime Video e Amazon Internacional. E também, gente, Rio #Unlimited, que é a primeira série nacional de temática LGBTQ+, a entrar no catálogo da Amazon Prime Video. Além do mercado cinematográfico, gente, eu estou falando só algumas coisas do Felipe, tá? Porque o Felipe tem muita coisa na trajetória dele. Mas, como eu estava falando, além do mercado cinematográfico, ele dirigiu e produziu mais de 200 filmes publicitários e corporativos para marcas globais, tais como Adidas, Puma, Decathlon, Accor, Cinemark e tantas outras. Felipe, muito obrigada por você estar aqui para conversar com a gente. E é verdade, viu, gente? Depois vocês pesquisem, tá? Ele vai deixar os contatos dele no final aqui do nosso papo. Vocês pesquisem para vocês verem quanta coisa que Felipe já fez nessa área, né? Mas vamos lá, Felipe, você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, sim. E me diz uma coisa, o que surgiu primeiro na sua trajetória? Porque eu estava pesquisando, eu vi que você faz também clipe musical, né? Além de você atuar com direção e produção no cinema. O que surgiu primeiro na sua vida, na sua trajetória? O clipe musical, ele foi a forma que eu talvez tenha começado primeiro a dirigir projetos dentro do segmento audiovisual. Mas antes de dirigir clipe, eu já trabalhava numa produtora de cinema. Mas eu trabalhava como produtor, né? Eu coordenei um projeto de uma produtora que também é o MOCIP, né? Organização de Sim, Sociedade Civil de Interesse Público, sim. chamada ICEM, que Uhum. era um projeto de formação de jovens talentos dentro de áreas menos favorecidas, comunidades, favelas, enfim. Era um projeto bem bonito. Então, eu já trabalhava dentro de uma produtora, né, com né, o presidente da SOCIP, que também é um cineasta, o Roberto Graça, que foi um dos meus padrinhos no cinema, Ai, que mas legal. trabalhava mais na parte burocrática, né, na parte de produção e tal. E realmente foram com os clipes, né, foram os primeiros convites para dirigir, né. Aí eu já fazia alguns filmes independentes, mas não tinha propriamente um cliente, né? Eram coisas autorais que eu fazia por prazer, né? Enfim, festivais, no máximo festivais, né? Uhum. Os clipes foram os meus clientes, propriamente ditos, né? Uhum. Que me encontraram por esses filmes autorais que eu fazia, né? Ouviram Uhum. falar, viram algum trabalho no YouTube, coisas assim, né? E aí, pô, você teria Ah, interesse em um clipe?
Que E eu, legal. obviamente, abracei o desafio e nunca mais parei, né, de fazer clipes. Até hoje eu faço clipes. É claro que hoje a agenda está um pouco apertada, né? Aham. Tem muitos projetos em diferentes áreas e aí ficou um pouco mais difícil focar apenas em música. Mas eu adoro fazer clipe, até hoje eu faço. Inclusive, lancei um clipe recentemente com uma Aham. artista chamada Nabru, que é Sim. da Spoiler Produções, Aham. Production, que é um clipe de trap, meio afrobeat, que Sim. é uma menina, um jovem talento, uma menina jovem super bonita, super talentosa. E agora estou finalizando um clipe também para o Rodrigo Chá, que é um saxofonista muito talentoso. Bacana. Ele está fazendo um duo com o João Suplicy, irmão do Supla, que também é Sim. músico. É um clipe sobre o carnaval aí, que os tamboris estão esquentando aí pro carnaval, e a gente está fazendo um clipe para eles. Ai, que legal. Então, tem muita coisa de música, né? E me diz uma coisa, a direção, né? Você como diretor, produtor, como é que você se preparou para atuar nessa área, né? Ao longo dos anos? O que que você fez? O que que você estudou? Olha, eu costumo comparar o diretor como um maestro, né, de uma orquestra sinfônica. O diretor, né, em geral, claro que toda regra existe exceção. Ele é um técnico, né, um cargo técnico que ele, de alguma forma, ele domina todas as etapas, né, do processo. E foi justamente a minha história foi justamente daí, né? Então, eu já tinha feito um curso, né? Eu vim de outra área, né? Eu era empresário, Uhum. e aí eu tive uma crise existencial, né? Que eu não estava satisfeito com o que eu fazia. E, e aí eu comecei, como eu te falei, a fazer projetos autorais, Uhum. quase como que um hobby, né? E aí fui gostando, né, desse hobby, digamos assim, e aí fui me questionando, bom, será que esse hobby talvez não pudesse ser realmente a minha profissão? E aí eu fui estudando, então fiz um curso de produção cinematográfica na Academia Internacional de Cinema, com o Moncler, e aí eu fui, né, assistente de produção num primeiro curta, que teve o André Gonçalves, foi o protagonista, o Moncler dirigiu na época, que é um cara das antigas do cinema, né, o Moncler, Jorge Moncler. A sócia dele, que era a Glaucia Pelliconi, também produziu o filme, enfim. Fui chamado por... Meu irmão era produtor também de moda, enfim, ator. Acabei produzindo com ele alguns editoriais de moda. Enfim, comecei a trabalhar nesse universo como freelancer. Tá. E aí o Alberto, vendo esse meu interesse, né, o Alberto Graça, num jantar, ele me convidou, passa lá na produtora, vamos conhecer, de repente você se interessa em trabalhar com a gente. E aí foi quando eu consegui um primeiro emprego, né, numa produtora de cinema de verdade, né? E aí esse mercado foi me cooptando, né? Eu fui me desvencilhando das outras coisas que eu estava fazendo para poder focar, né? E aí eu fui passando primeiro pela área de produção, Aham. né? E aí entendi como é que funcionava um set, um projeto. Então, foi o primeiro passo, né? Foi a área de produção. Depois eu estava fazendo uma pós na Espanha e eu Aham. acabei adaptando, né, a minha tese para um documentário. Então, e aí eu acabei caindo no roteiro, né? E Aham. aí no roteiro também acabei caindo na fotografia, porque eu já gostava de fotografia, eu não tinha dinheiro para contratar ninguém, então eu mesmo fui fotografando. Começou com uma pesquisa de campo da tese, e aí, né, acabou virando cena de um documentário. E aí a coisa foi indo, né? Eu fui entendendo que para eu conseguir fazer meus próprios projetos, eu precisava entender não apenas da produção, mas também de roteiro, Sim. de fotografia. Então a direção foi uma necessidade, né? Uma necessidade para eu conseguir realizar os meus projetos pessoais, por assim dizer. Muito. E aí, por fim, para eu realmente eu fui gastando, né? Teve um espaço que foi muito importante para a minha trajetória, que foi a Casa da Gávea, que era um espaço que era do Paulo Betti, o ator Paulo Betti, Aham. que
Na época ele tinha o patrocínio da Petrobras, então ele dava cursos gratuitos ou em valores muito Que legal. muito simbólicos, né? São valores sociais, por assim dizer. E como eu estava me desvencilhando das outras empresas que eu era empresário na época, né? Então Aham, eu tava, né? Eu vendi para o meu sócio a empresa o suficiente para fazer o curso na EC entendi. e ficar um tempinho ali com um certo fôlego, Sim. né? E aí eu fui me capacitando. Eu estudei com o Luiz Carlos Maciel, que foi um roteirista que trabalhou na Globo, na Record. Ele trouxe a Aham, contracultura para o Brasil. Eu estudei com o Antônio Molina, que é um roteirista, um cineasta cubano que mora no Brasil há muitos anos. Eu estudei também um pouco de teatro, né? aham. Uma montagem de um espetáculo com Marcelo Gonçalves, que hoje é meu amigo e parceiro de projetos, que é irmão do André. Essa família teve no Olha André, só. o protagonista, né, do primeiro filme que eu produzi. Depois o Marcelo, que é irmão dele, foi meu professor de teatro. Aham, Eu fui estudando, né? Fui estudando. Depois eu passei para uma outra produtora, né, aham, que chamava Ópera Prima, que é do Paulo Siqueira e do Aderson Lago, que, que eles também fizeram um projeto de um reality que eu participei chamado Operação Cinema, que aí aham, foi o meu primeiro curta de ficção, foi dentro desse reality, que eles aham. juntaram vários cineastas, né, de diferentes áreas de roteiro, de produção, e aí isso fez com que esse grupo organizasse projetos dentro desse reality. E, e aí tinha um concurso, né? O primeiro lugar ganhava o equipamento da produtora, Olha uma certa só. estrutura. E aí eu e meu grupo, a gente acabou tirando o segundo lugar nesse reality. Aham, Só que aí eu, né, dei meu jeito de fazer o filme por conta própria, né? aham, Mesmo sem o apoio da produtora, né? Porque a gente, digamos assim, eles acabaram apoiando na finalização, aham. né? Não dando equipamento, mas aí eu consegui um diretor de fotografia parceiro que tinha equipamento. E aí eu fui indo. E aí dentro dessa produtora, fazendo, né, um estágio com eles lá, eu acabei aprofundando um pouco mais de roteiro com o Paulo, direção, finalização, fotografia. Eu fui fazendo um pouco de tudo, né? E me diz uma coisa, no fim, quantos anos já que você já está nessa estrada? Acho que agora, né, eu tô com 41, já são uns 15 anos nessa estrada, pelo menos, né? Já Nossa, é tem um muita tempinho. coisa que você fez, né? Nossa, não falei, gente, ele não contou tudo, porque nós vamos ter que dar uma parada agora, porque a gente já estourou o tempo do primeiro bloco, mas não tem problema, tá? Mas a gente volta já já para continuar esse papo, viu? E para também falar sobre a campanha Rádio Maravilha. 1080 FM. Tá bom, gente? A gente volta já já. Um minutinho. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo
dessa capacitação e acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. A gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Felipe Pretas, que ele é produtor, roteirista, e ele veio aqui para falar para a gente, para contar para a gente sobre a campanha, os bastidores da campanha Rádio 180 FM. Mas vamos lá. Eu já falei no primeiro bloco, né, que essa campanha é uma campanha justamente para atingir as pessoas que têm 1,80 m e mais, que é justamente para que a Gol venda os seus assentos, que os assentos mais conforto, né, para essas pessoas que são mais altas, para elas conseguirem se acomodar melhor nos assentos, né, nas aeronaves, né. Mas vamos lá, o que era antes dessa nova campanha, né, que a gente vai estar falando um pouco mais dela no decorrer da nossa conversa, esses assentos já existiam. Como é que eles eram divulgados, né? Para quem que eles eram divulgados? Quem que era o perfil desse público, né? Qual era a referência que a gente tinha para saber? Qualquer pessoa podia ir lá comprar o assento porque ele era mais confortável, ou tinha alguma divulgação, tinha alguma divulgação específica para atingir esse público? Conta um pouquinho sobre isso. Justamente, primeiro eu vou contar como é que funciona, né, um trabalho entre uma agência e produtora, né? A produtora geralmente é responsável por executar os filmes, né, que são criados pela agência. Né? Então, e a agência, no caso a Almap, ela atende a Gol. Então, a Gol é cliente da agência e veio com uma dor, né? A dor do cliente era como eu consigo atender melhor esse público e com um serviço personalizado. E aí é um trabalho genial da agência, que é criar, como que a gente pode criar algo em cima da dor do cliente para que essa dor seja resolvida ou minimizada. E foi assim que tudo começou, né? Então, começa com a agência, né? Então, isso começou até antes da produtora, né, ser convidada para fazer uma concorrência. Então, começou a agência pensando como que eles vão criar essa dor. E aí entra o Francis e a equipe brilhante da Almap em ter bolado, né, essa campanha. Vocês também participaram do brainstorm ou não? Não, essa campanha, a criação é da Almap. Aí entra a produtora.
quando essa campanha é criada, Aham, acontece uma concorrência, tá, né? E aí a gente entrou nessa etapa. tá, Então, produtoras são convidadas a apresentar a sua proposta artística tá. para executar o filme. E aí a gente juntou o nosso time criativo, porque a produtora também tem um time criativo, Sim. e a gente desenvolveu uma proposta montou um time, trouxe um animador super premiado, um diretor de fotografia também premiado, Tá. enfim, a gente montou um time legal e uma proposta legal, a gente fez um pitch deck, né, uma defesa da nossa proposta, e a gente Ah, apresentou para a agência, foi sabatinado pelos diretores criativos, e dentre outras produtoras, a gente acabou ganhando essa concorrência, né? E aí entra-se uma nova etapa. Ganhamos a concorrência, agora a gente tem que executar o filme. sim. E aí, dentro da nossa proposta, existia a questão das câmeras escondidas. Hum, Então, como você perguntou, né, como que isso funciona, é bem, né, o objetivo de ter uma câmera escondida. Então, a gente usou o artifício da animação para contar em mínimos detalhes como que era a tecnologia. que é no começo do filme, né? Isso, isso. E a gente depois capturou, né, a reação dessas pessoas que estavam sendo impactadas. Então, a gente tinha três câmeras com lentes teleobjetivas que estavam escondidas, né, Aham. captando reações, né? E antes disso tudo, a gente teve que mandar uma pessoa da nossa equipe para Paris, porque É, essa caixa de som ela foi encontrada, né, dentro de um estúdio que fazia essa tecnologia em Paris. Então, teve uma pessoa da nossa equipe que foi pegar essa caixa de som em Paris, trouxe essa caixa. ninguém que tinha menos de 1,80 m ouvia nada. Não, não, porque a tecnologia foi criada para isso, né? Nossa! E aí, de Paris, essa caixa foi para São Paulo, para o galpão de cenografia. E da Aham. cenografia ela foi criada um totem. Então, e tudo isso foi sendo documentado, né? Foi parte da nossa proposta criativa, era documentar um pouco como isso ia entrar no filme. E aí, finalmente, depois, tem toda uma negociação com a Gol, com a Infraero, com a Com empresa que certeza. administra o aeroporto, para as câmeras ficarem escondidas. Dias e dias de produção, né? Para entender como que isso ia acontecer. Mas, por fim, né? Assim foi feito. Então, a gente trouxe essa tecnologia da França, É, contratou uma cenografia para que fique um totem feito para ficar uma coisa parecida com não com chama coisa tanta do atenção. cenário do aeroporto mesmo, né? E metemos bronca lá em várias câmeras, captando simultaneamente as reações. E aí, depois que as reações eram captadas, aí tinha que ter um trabalho de produção executiva para a Aham. nossa produção ter uma comunicação com a direção. Falou: aquela cena ficou legal, a reação daquela pessoa foi ótima, é o que a gente quer. Vai, É, produção, corre lá naquela pessoa, pergunta se ele tem interesse em tá. assinar o termo de autorização de imagem e participar da campanha, porque é uma brincadeira, na verdade, né? É uma Sim, homenagem aqui em alto. Né? sim. E logo eu falando do alto dos meus 1,70. É. Criança, Então você não ouvia, nem eu. eu vi. Mas aí eu dou Eu uma também roubadinha, tenho esse sentido. sobe no três tabelas, sobe na mala para poder escutar. Aham. E, enfim, e aí basicamente no resumo da ópera foi isso, né? Fazendo um resumo. Tá. E me diz uma coisa, a estrutura foi montada em que horário? No horário normal, das pessoas circulando lá? Ou num horário que, de repente, a circulação era um pouco menor? Quantos totens que vocês montaram lá no salão? Porque eu sei que vocês montaram os totens na concorrência e não no check-in onde ficava a Gol. A gente fez uma tecnologia dos totens também serem móveis, né? Para a gente poder caminhar Ah, com eles e tal. tá. E, bom, a filmagem começa cedo, né? A gente chegou 5 horas da manhã, então Cinco acordamos horas às da manhã. 4 e mobilizamos a equipe para estar às 5 horas da manhã já montando tudo. Porque o primeiro horário de pico é de manhã, né? Nos É, aeroportos. 6, 6h30 já tem voo. com Então, certeza. Esse horário já tem 6, gente circulando no aeroporto. 6h30 a gente já estava postos com tudo pronto. E me diz uma coisa, vocês
Vocês, na realidade, vocês começaram essa ação quando? Quanto tempo essa ação ficou no aeroporto? Ela continua no aeroporto, essa ação? Acho que ela foi mais uma ativação publicitária, né? Ativação? Então, eu não sei precisar exatamente quanto tempo depois ela ficou, né? Porque, como eu te falei, o meu papel dentro desse bem bolado, por assim dizer, cliente, agência e produtora, meu papel como diretor, como sócio da produtora, é viabilizar a campanha de marketing. Sim. Então, eu não tenho detalhes, não tenho nem tempo de pesquisar Sim. a quantidade de tempo que essa campanha ficou, né? Isso teria que realmente passar por um papo com a criação da agência, com o marketing da Gol, né? São informações que a gente pode depois disponibilizar para botar, sei lá, talvez nos descritivos do canal do YouTube. Sim. Mas me diz uma coisa, essa campanha, ela entrou no ar quando? Quando que foi feita essa ativação? A gente primeiro mandou ela para Cannes, né? Tá. A gente correu para mandar ela para Cannes. Tá. Então a gente entrou, né, digamos, na seleção e tal, não fomos premiados em Cannes. Tá. Depois lançamos a campanha formalmente na internet. Também não sei precisar a data exatamente, mas coisa de uns 2 meses atrás. Tá. Um mês atrás. E, por fim, ela entrou no Clube de Criação, né? Que Sim. é uma premiação que acontece entre as agências de publicidade de São Paulo. E foi aí que o case foi veiculado, né? E os publicitários gostaram, né? E tanto é que deram um prêmio para a gente. Deu um prêmio de ouro, né? Como a melhor campanha, e ganhou um prêmio de bronze também. Não, realmente é incrível. É muito incrível, viu? Mas vamos lá, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já com esse papo aqui, que ainda tem bastante coisa para a gente conversar. Só um minutinho, gente, que a gente já volta. Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADUS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. Faça parte dessa luta. Olá, sou Zahra Moussavi, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zahra, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, pedi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender, e ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais, de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos. E por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar o Instituto ADUS para poder tirar as suas dúvidas. Mas ter uma orientação de boa qualidade é muito importante para nós refugiados por vários motivos. Sem conhecer nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteiriços, renovação do protocolo de refúgio,
orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre a postos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como doadores nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Felipe Bretas, que ele é produtor, roteirista, diretor. E o papo hoje aqui é sobre a campanha Rádio 1080 FM, tá? Uma campanha em parceria com a Gol, Linhas Aéreas, né? Temos também a UMAP BBDO, né? E ele contou no bloco seguinte como se deu a execução desse projeto, né, da campanha, né? E aí ele começou a falar de vários desafios que eles tiveram, né, para botar esse projeto no ar, né, para realmente rodar esse projeto. Ele falou, inclusive, das negociações que foram feitas com o aeroporto para eles poderem estar montando toda aquela estrutura. Agora, me diz uma coisa, ô Felipe, que outros desafios vocês tiveram nessa execução do projeto que as pessoas nem imaginam que vocês devem ter passado por isso? Conta um pouquinho para a gente, porque, pelo que você me falou no bastidor, né, nesse intervalo que a gente teve de um bloco para o outro, foram desafios imensos. Então, conta. Vamos lá. O primeiro desafio, né, de todos foi ganhar concorrência. Mas uma produtora ganhar uma concorrência numa agência tem que ter feito um trabalho de criação, são algumas pessoas trabalhando, e isso é um trabalho que é no risco, né? Não tem se você não ganhar concorrência, às vezes você trabalhou uma semana, virou noite, fazendo uma apresentação para vender a sua ideia para a agência. Sim. E aquilo, às vezes, é um tiro na água, né? Então, acho que o primeiro desafio já vem daí, né? De conseguir juntar a equipe da produtora com outros projetos em paralelo rolando para que a gente conseguisse fazer uma apresentação que fosse no risco, mas que fosse bem feita. Então, acho que já ganhar a concorrência já é um primeiro desafio. Depois tiveram desafios logísticos, né? A produtora tem sede no Rio e em São Paulo. Então, parte da equipe era do Rio, parte da equipe era em São Paulo. A gente tinha um prazo curto, né, para que a gente conseguisse fazer a campanha, porque a gente queria inscrever em Cannes, né, e queria inscrever também no Clube de Criação. Então, esses festivais eles também têm prazos, né? Uhum. Então, a gente teve que correr com a produção. Só que a resposta para um aeroporto responder se eles autorizam sua filmagem ou não demora. Então, a gente começou tentando Guarulhos, e aí estava difícil, passando para Congonhas, também estava difícil, aí passamos para Santos Dumont, Confins, em BH. A gente rodou uns 4 aeroportos, até Brasília a gente foi. Foram uns 4, 5 aeroportos para entender qual aeroporto que seria viável, né, em termos de custo-benefício, porque também tem a questão do orçamento, né? Sim. Tem um orçamento ali que foi aprovado que você não pode passar daquele orçamento, senão você tem prejuízo. Sim. Então, teve essa questão logística, né? A gente mobilizou aí um time de 20 a 30 pessoas, né? Entre produtor, diretor de fotografia, finalizador, pós-produção, sendo que teve gente do Rio, gente de São Paulo, tem toda a logística de levar as pessoas, chegar às 5 horas da manhã no aeroporto, montar tudo, preparar, como eu falei, mandar uma pessoa daqui buscar esse equipamento na França. Vocês montaram isso num dia? Num dia só? Não, quer dizer, a ação por si só, sim, né? Mas para chegar, para esse dia tudo funcionar,
3 semanas de pré-produção, né? Ah, Para tudo funcionar em um dia, você tem 3 semanas para aquilo, né, de planejamento. E o outro desafio enorme era gravar sem que você fosse visto, né? sim. E depois ter uma comunicação que era por rádio entre os câmeras, a direção e a produção. Pô, ficou legal essa pessoa. Vamos lá, para tudo, corta a câmera, corre lá. E aí tem um convencimento da pessoa Então, para como que é ela que está apareça. isso, essa abordagem? Vocês chegavam perto da pessoa, nesse mundo que a gente vive hoje, que, pelo amor de Deus, tanta coisa acontece. O que que as pessoas... Teve gente que não aceitou? Com certeza, claro, tem gente que não aceitou. E aí você, pô, até que ficou lindo, deu certo, a reação da pessoa foi ótima. Mas a pessoa fala, não, eu não quero aparecer. Aí você, né, pô, por favor, vai ajudar a gente. Não, eu não quero, é irredutível. Ok, tudo bem, obrigado, a gente tem que apagar aquela imagem. Tudo bem. E aí, né, isso tem um trabalho ali humano de Sim. explicar o que que é, o que que não é. E a grande parte das pessoas acaba topando a brincadeira, porque entende que é uma brincadeira, é uma ativação, né? Publicitária. O pessoal gosta. Quanto tempo que vocês fizeram imagens lá? Quantas horas de gravação? Um total do trabalho, umas 18 horas, assim, sem parar. 18 horas, sem parar. Não. E aí o trabalho de edição também você está contando aí, ou isso é uma outra Não, história? 18 horas só para filmagem. A edição é muito mais tempo. Foram mais umas 2 semanas aí de edição e pós-produção. Trabalhoso, né? O filme tem quanto? 2 minutos e pouco. 2 minutos e demora um mês para fazer. Pois é, né? Coisas que as pessoas não sabem mesmo, né? Não sabem. Não, as pessoas não têm a mínima ideia. Não tem a mínima ideia que para fazer um vídeo de É, 2 minutos demora um mês para pois fazer. Às é, vezes não. pois é. Tá bom, então, Felipe. Olha, Felipe, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser conversar com você, quais são as formas de contato? Bom, a rede social acho que é a melhor forma, né, de manter contato. O meu Instagram pessoal é o meu sobrenome, é Felipe de Bretas, né? Tá, Felipede, B de bola, tá, nós vamos colocar aqui. RETAS. Tá, Felipe de Bretas, tudo junto. A produtora chama Multifocus, só que a tá, gente tem o Focus com PH. tá, Então eu vou soletrar também. Multi, MULTI, tá. Focus, PHOCUS. Então, Multifocus, MULTI, PHOCUS. E a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está também o site, multifocus.com.br. Né? A gente está em todas as plataformas, por assim dizer. Eu acho que essa é a melhor forma. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho da produtora, também pode entrar no site, tem um pouquinho do portfólio, as curiosidades. Mas acho que a rede social, o Instagram, é bem ativo, né? Tanto o meu pessoal quanto da produtora. Então já dá para ter uma noção ali boa. Tá ótimo. Felipe, muito obrigada, viu? Gostei Eu muito que desse agradeço. papo e com certeza você tem altas histórias para contar que a gente, de repente, marca numa próxima oportunidade. Não é mesmo? Eu que agradeço a oportunidade. Acho que o trabalho, né, do jornalismo é super importante para pontuar, né? Assim como tem a agência, tem a produtora, também tem o jornalismo que traz essas pautas, enfim. Então, são trabalhos que se complementam, que são maravilhosos. Com certeza. Então tá bom, então deixa eu só passar uns recadinhos finais aqui para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Felipe. Tchau, obrigado. Tchau, Até tchau. logo.